Aí para Brasília, o Levi tá lá no Congresso Nacional, onde ontem foi votada a PEC da transição, que eu já disse para vocês aqui mais cedo, inclusive numa matéria do próprio Levi, aonde com esse dinheiro é garantido o pagamento do Bolsa Família, que hoje chama Auxílio Brasil, vai voltar a se chamar Bolsa Família. Não é isso, Levi? Boa tarde. Boa tarde, Sapia. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Alerta. É isso mesmo. Neste momento, a Câmara dos Deputados está fazendo a votação em segundo turno dessa PEC da transição. Porque, por ser uma proposta de emenda à Constituição, né, uma PEC, ela tem que ser aprovada em 2 turnos, tanto pela Câmara quanto pelo Senado. Na Câmara, ela precisa de pelo menos 308 votos favoráveis em cada turno para poder conseguir essa aprovação. Ontem à noite, os deputados aprovaram em primeiro turno por 331 votos a 168. Depois, o presidente da Casa, Arthur Lira, encerrou a sessão e retomou essa votação agora à tarde aqui para concluir esse segundo turno. E aí, depois que for aprovado aqui no segundo turno, tendência é que a gente tenha aí mais ou menos mais 1h30 de votação, porque eles têm que votar o texto em segundo turno, depois votar também os destaques, que são sugestões de mudanças em pontos específicos do texto que os partidos podem propor. E aí depois, ainda hoje, essa PEC vai voltar a ser analisada pelo Senado. A tendência é que lá o processo seja mais rápido, a aprovação seja até mais tranquila do que está sendo aqui entre os deputados, porque a PEC passando pela Câmara e pelo Senado, ela fica pronta para ser promulgada pelo presidente do Congresso, que é o Rodrigo Pacheco, e aí ela passa a valer. O governo eleito conta com essa PEC não só para financiar esse Auxílio Brasil, que vai voltar a ser o Bolsa Família, né, no valor de R$600, mas também outras propostas de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, como o aumento do salário mínimo acima da inflação e também a retomada aí de investimentos para essas medidas aí em 2023. E com isso a gente vai ter um impacto nas contas do governo em 168 bilhões de reais. Portanto, o Congresso está prestes a entrar em recesso, entra no final dessa semana, mas ainda tem algumas questões bastante importantes aí para resolver. E até uma coisa que tem chamado a atenção de alguns parlamentares alguns deputados têm comentado aqui durante a sessão, é que o presidente eleito ele nem assumiu ainda e ele já tem um apoio, pelo menos nessa PEC, né, nessa votação, mostra que ele já tem um apoio bastante relevante aqui no Congresso, apesar de que, claro, nem todos esses deputados vão continuar no ano que vem, muitos não foram reeleitos, mas entre as bancadas, inclusive muitas bancadas que estiveram com o presidente Jair Bolsonaro, podem também prestar um apoio importante ao Lula ao longo da que ainda vai começar, é um sinal que a gente já vê aqui na Câmara hoje. Meu querido, é isso que eu estava dizendo aqui um pouco mais cedo, quando eu soltei sua matéria, que entrou um pouco antes, falando sobre essa PEC, né, do primeiro turno que foi votada ontem, você veio atualizando já com o segundo turno sendo votado, que nós voltamos, infelizmente, àquele tomar lá da cá. Porque agora os cargos vão ser distribuídos e aí o governo passa a ter maioria. Então não me venha com essa churumela de que o governo vai ter maioria. O Centrão que manda, pro lado que ele virar, vai. Tem gente que tá contra, tem. Você me disse que foram 168 votos contra, foi isso? Você pode me confirmar aí? Eu não me recordo. Exatamente. Agora. 168. Então, isso, 331 a 168. Então, e desses 168 que votaram contra, um deles acabou de mandar uma mensagem aqui para mim da seguinte forma, até ele pediu para falar como uma declaração. Tô falando do ex-governador, ex-senador e atual deputado federal reeleito, Aécio Neves. Abre aspas. Lamentável que o Congresso Nacional não tenha compreendido a importância da manutenção da constitucionalização do teto de gastos, âncora fundamental para a estabilidade e para a retomada do crescimento do país. E quem mais vai pagar por esse descontrole será a população mais pobre, com a alta da inflação,
fuga de investimentos e desemprego. Nós do PSDB vamos continuar combatendo a gastança e a irresponsabilidade fiscal, marcas que o PT demonstra não querer abandonar. Aí a gente já vê uma bandeira sendo levantada e já sabemos que se o presidente Lula vai ter uma oposição firme contra ele, uma dessas bandeiras levantadas de oposição vai ser de Aécio Neves, não é isso, meu querido Levi? Pois é, essa votação que o deputado Aécio Neves mencionou aconteceu hoje, inclusive, aqui na Câmara, né? Porque hoje teve um encerramento da votação em primeiro turno e aí um dos destaques que foram votados pediam que fosse retirado do texto o trecho que previa que o eleito vai propor ao Congresso Nacional uma nova âncora fiscal, que vai substituir o teto de gastos. Então, o teto de gastos deixa de existir e aí vai ter um novo regime fiscal a depender aí do que o próximo governo propor. Mas tem sido uma bandeira levantada aqui por vários parlamentares que já se mostram oposição ao futuro governo, essa questão da responsabilidade fiscal, que é uma dúvida que muitos economistas vêm tendo com relação a essa PEC da transição, também o próprio mercado financeiro e também esses grupos políticos que vão ser oposição ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, muito nessa tecla. Tá certo. Meu querido, muito obrigado. Eu sei que você está corrido, você está dentro do Congresso Nacional nesse momento, deve estar indo lá pro Senado agora, porque vai ter a votação lá, você disse que deve ser ainda hoje, e amanhã você volta com mais informações aqui pra gente. Por enquanto, muito obrigado, viu?